Olá, olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Estamos aqui para mais uma semana de questões. É, Desta vez sobre o texto O Alienista, um trechinho do texto O Alienista, e é um texto e questões que estão presentes no simulado 18 do nosso livro Educação em Prosa, Verso e Questões. Bom, vamos lá. Vamos então para o primeiro item essa questão. Com relação às ideias e aspectos linguísticos e textuais do texto 1, julgue os itens seguintes. Então, a gente tem aqui, ó, nesse trechinho, estudara em Coimbra, em Pádua, a reescritura da forma verbal simples no pretérito mais que perfeito para a forma verbal composta, como ele tinha estudado em Coimbra e em Pádua, não altera semântica ou gramaticalmente o trecho em destaque. Então, o item está certo, né? Porque vejam bem. Estudara é a forma simples do pretérito mais que perfeito na língua portuguesa. Então, o pretérito mais que perfeito, ele tem o equivalente, o tempo composto, né? Então, assim como a gente tem tempos simples, a gente tem equivalência de alguns tempos compostos, né? E o pretérito mais que perfeito do indicativo é um tempo que tem essa forma composta, que equivale ao tinha estudado. Então, tá certíssimo esse item. Vamos lá para o item 2. Por introduzir termo que complementa necessariamente o nome a que se refere, a preposição presente no vocábulo da, nesse trechinho aqui, é relacional. Então vejamos, ó, o trecho é: porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência. Então a questão fala sobre esse da aqui, interesses da ciência, e diz que esse trecho, na verdade, o da ciência, complementa obrigatoriamente o termo interesses. E, na verdade, o que a gente tem aqui não é isso, né? Então, na expressão os interesses da ciência, esse da ciência é um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal de posse, né? Então, os interesses que pertencem à ciência. Então, esse da ciência não pode ser classificado como um complemento nominal. Trata-se de um adjunto adnominal com sentido de posse. Desse modo, a expressão de, presente nessa contração da, deve ser classificada como uma preposição nocional e não relacional. Lembrando que as preposições nocionais, elas vão introduzir termos que são adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais, certo? Bom, terceiro item. A expressão usada por ele mesmo, mas em um arrobo de intimidade doméstica. Então, nesse trechinho aí, o vocábulo arrobo é de uso informal e foi empregado como sinônimo de instante. Então, a gente tem aqui uma questão típica de vocabulário, né? E aí, nas questões de vocabulário, ou você sabe ou você não sabe. Às vezes, pelo contexto, você pode tentar entender, tentar interpretar, mas é uma questão muito de sorte no concurso, né? Porque se for uma palavra que faz parte do seu conhecimento, fica um pouco mais fácil de você conseguir acertar. E nesse caso aqui, um arroubo de intimidade doméstica não quer dizer necessariamente um instante, mas empregado com sentido de êxtase, né? No ápice de intimidade doméstica. Então, instante aqui não foi empregado, ou melhor, arroubo não foi empregado com o mesmo sentido de instante. E, para terminarmos, questão 4. Nesse trechinho aí, o vocábulo admoestações poderia ser substituído por repreensões sem que houvesse alteração do sentido original. E aqui, mais um item de vocabulário, tá certo, né? Então, admoestações realmente foi empregado como sinônimo de repreensões. E a gente tem um trechinho essa palavra retirada do dicionário, né? Então, o que que significa admoestação? É o efeito de admoestar. Então, é uma reprimenda que se faz a alguém sobre incorreção ou inconveniência de seu comportamento, sua maneira. Então, a gente tem aqui uma advertência, repreensão
correção. Então, essa substituição aí no trecho está correta. Beleza? Temos aqui os links dos sites em que estão vendendo os nossos livros. Então, fiquem à vontade. Até a próxima, gente.